quero primeiramente agradecer a Deus, porque acreditamos que essa matéria, aconselhamento cristão, é de fundamental importância para nós. E o que nós vamos tratar e o que nós vamos procurar compartilhar com vocês sobre o aconselhamento cristão, e acreditamos que vai ser assim um tempo muito bom. Meu nome é Antônio Scorzato Chaves e estou aqui para compartilhar com vocês essa matéria, aprender junto e saber a importância do conselho, de uma palavra amiga, da direção certa, de uma palavra rema, de uma palavra profissional para o momento da crise. Então, o aconselhamento ele tem como objetivo exatamente isso: reordenar, ajudar, consolar, edificar e exortar na questão diária do cristão, seja qual for a função dele. Então, nós vamos trabalhar um pouco sobre isso e dar uma ideia para vocês sobre a descrição da disciplina, que ela trabalha sobre as práticas suficientes, sobre os alvos, métodos, ok? Ela vai situar você no mundo atual e tendo como fonte de resposta todo o dilema humano, a aplicação da palavra de Deus. O que nós vamos entender aí, pessoal? Vários aconselhamentos surgiram, basicamente em 1960, 70, 80, surgiu bastante a linha de aconselhamento cristão, protestante nos Estados Unidos e em outros países. O grande dilema foi que o que nós vamos misturar? Será que existe como trabalhar junto com o mundo profissional? O que entraria de aconselhamento? E aí houveram assim, bastante críticas com relação ao que realmente entraria, como se diria assim, no cânon do aconselhamento, do ponto de vista bíblico. Já que o cristão ele tem como partida sempre a pergunta-chave: tem base bíblica? É realmente bíblico esse aconselhamento, essa direção? Até onde nós vamos nortear as pessoas do ponto de vista cristão em aconselhamento? E até onde nós vamos ficar iludindo as pessoas, dando receitas, sabendo que não vai dar um resultado? Então nós vamos trabalhar bastante sobre essa questão. O conteúdo programático, vocês sabem, basicamente aí, podem acompanhar depois no material de apoio. Nós vamos trabalhar sobre a definição, os princípios, o papel, a vulnerabilidade do conselheiro. Isso quer dizer, ele pode estar bem, ele pode também passar por um momento de crise, ele pode também estar passando por uma dificuldade, e isso não deixa ele fora, né, do trabalho. Mas é importante entender, tanto o que aconselha como aquele que recebe o conselho, necessita entender que assim como os profetas, os homens de Deus, ao mesmo tempo que eles foram grandes homens de Deus, entre aspas, e profetas, eles foram sempre homens, sempre tiveram o seu lado humano. E isso é que caracteriza, que nos dá mais tranquilidade, porque não teria sentido alguém me ajudar se essa pessoa nunca falhou, nunca errou e sempre é o super poderoso. Isso quer dizer, o lado humano, o papel do aconselhado, as crises no aconselhamento e Jesus Cristo como conselheiro. Ok? Jesus Cristo como conselheiro, nós vamos ver aqui alguns elementos usados no processo de aconselhamento: a psicologia da religião, técnicas, a igreja de aconselhamento e questões que trazem desequilíbrio pessoal e familiar. Ok? Como objetivo da matéria, nós vamos o quê? Ajudar o aluno a conhecer alguns princípios básicos de aconselhamento, instruir o aluno sobre o papel do conselheiro, capacitar o aluno para aconselhamento, informar o aluno, demonstrar ao aluno algumas técnicas. E as bibliografias, podem acompanhar depois. No final tem um material de livros também interessante. Então vamos lá. O aconselhamento cristão, ele tem como base, então, de todos os ministérios pastorais, o aconselhamento cristão é um dos mais árduos e envolventes. Por quê? Porque com muito respeito, né, a nossa profissão,
seja como psicólogo, como pastor, como conselheiro, ou como enfermeiro, ou como outra função dentro da igreja, normalmente as pessoas aconselham, escutam e libera a pessoa, ela vai embora e acabou. O aconselhamento cristão, ele tem um perfil e um pano, um tecido, como diz, espiritual, de coração pastoral. É aquele que leva o problema, fica preocupado se realmente a pessoa resolveu a situação ou não resolveu. Então, o aconselhamento pode parecer, às vezes, uma perda de tempo, mas com certeza constitui uma parte importante do ministério cristão. Por que perda de tempo? Eu já escutei vários pastores, líderes, igrejas falarem: para que aconselhar? Para que cura interior, libertação? Para que mexer na história, no passado? Será que não é uma perda de tempo? Será que isso realmente compensa? E nós vamos encontrar pessoas que têm esse sentimento, esse pensamento, que a pessoa resolve toda a sua vida aceitando a Jesus. Aceitou Jesus, acabou tudo, acabou todos os problemas, já não tem mais nada. Nós sabemos que isso, na verdade, na prática, não é uma realidade. Nós sabemos que você aceita Jesus, você é salvo. Você encontra Jesus. Mas logo, você vai necessitar trabalhar áreas da tua vida, problemas, coisas que foram marcadas. E cada ser humano recebeu um golpe, recebeu uma facada, como se diz, né? Um tiro, em alguma área da vida que lesou mais que a outra. E aí nós sempre falamos no aconselhamento, colocando, nem comparando, né? Só dando um exemplo do espinho na carne de Paulo. Um homem de Deus, vencedor, mas que vivia na luta. E diz que ele tinha realmente um espinho na carne. Grandes teólogos, pesquisadores, especuladores já chegaram a várias hipóteses de que Paulo tinha sérios problemas e que o espinho na carne dele era um problema X, A, B e C. Para nós não interessa o que era, só nós sabemos que ele era um homem de Deus e que ele passou por esse problema. Às vezes, ou quase sempre, nós temos um espinho na carne e que certamente vamos viver por muitos anos, ou até Jesus voltar, na luta de vencer, e de superar e de triunfar naquela área X, onde o espinho está agindo por um tempo, para, volta. Então o questionamento de Paulo, ele diz, na angústia, e o Senhor fala: Paulo, a minha graça te basta. Então o aconselhamento é exatamente isso. Se você tem alguma área da sua vida que ainda não foi tocada, pode ser um espinho. E Deus é que vai revelar para você se a graça dele é suficiente. O aconselhamento pode trazer satisfação, mas não é um trabalho fácil. Quanto mais cedo isso seja reconhecido e encarado honestamente, tanto mais satisfatório será nosso ministério de ajuda e mais eficaz no aconselhamento. O que nós entendemos, pessoal, sobre isso? Quanto mais tempo eu esconder a minha realidade, quanto mais tempo eu usar os mecanismos de defesa para não encarar o problema e deixar de colocar uma máscara, eu vou realmente atrasar o processo de cura na minha vida. Então o aconselhamento, ele tem esse objetivo. E se a pessoa já aceita Jesus e começa a tratar áreas por áreas da sua vida, ela vai ser um crente, um cristão comprometido em santidade em pouco tempo. Se a pessoa deixa guardado, não trabalha, ela vai sofrer mais. Alguns anos atrás, um famoso pastor de uma igreja na região oriental dos Estados Unidos, ele escreveu um artigo não muito encorajador sobre o título: O aconselhamento é uma perda de tempo. Que nós olhamos, trabalhamos no início. Talvez ficar ali com aquela pessoa, escutando,
e vai e vem toda semana, 2 vezes na semana, uma, cada 15 dias, um mês, e vai, passa anos e passa anos. Na visão desse pastor, do meu ponto de vista, ele não foi feliz na colocação. Sim, podemos perder tempo. Existem pessoas que nunca vão mudar. E existem pessoas que sim, elas vão mudar. E como nós não sabemos e não somos Deus, nós necessitamos seguir no processo de aconselhamento. Porque nós não sabemos. Talvez aquela pessoa, eu sempre assim, coloco de exemplo, às vezes, a casa de recuperação, clínica de recuperação, com a qual trabalhamos muitos anos. Você encontrava aquela pessoa que chegava com aquele poder, aquela unção, aquela alegria, queria mudar o mundo. E aí tinha um outro que era problemático, não levantava para orar, não queria jejuar, não queria ler a Bíblia, só se rebelava. E eu tive a surpresa por alguns anos, e com alguns líderes daquele momento, que os piores, aqueles que mais problema no momento estavam me dando, hoje são pastores, são líderes, pessoas muito firmes na fé. E aqueles que estavam ali querendo e que estavam mudando o mundo, abandonaram a fé, uma boa parte, e nunca voltaram. O que eu aprendi? Que é só Deus que sabe o futuro. Então o aconselhamento é isso. Se você pensa em investir no aconselhamento na sua igreja, na sua instituição, procure pensar como Deus. Deus olha o futuro. E essa é a razão de nós estarmos aqui, você e outros. Porque quando Deus olha o futuro, Ele sabe que aquela pessoa nesse momento está dando problema. Mas lá no futuro, ela não vai dar problema, ela vai resolver problemas. Então essa é a dica na questão de... Nós não sabemos, nós trabalhamos muito com o presente. Mas Deus olha lá na frente. Por isso que Ele aposta no ser humano e está sempre esperando, porque Ele sabe que aquela pessoa vai mudar. Evidentemente, esse pastor não estava percebendo, né, que a sua dedicação ao aconselhamento das pessoas não estavam tendo o resultado que esperava. Então esse pastor aqui nesse artigo, ele trabalhou em cima dos seus traumas, das suas decepções. E qualquer um pode trabalhar. Se você começa a ajudar, por exemplo, os dependentes químicos, usuários de drogas, e nunca você vê um resultado, você vai escrever um artigo. Olha, trabalhei 5 anos, não vi resultado nenhum, esse pessoal tem que ir para a cadeia, tem que matar, eles não mudam mesmo. Essa é a experiência dele. Mas caminha 50, 100, 200 quilômetros, vai encontrar outras pessoas que trabalharam, ajudaram, e as pessoas mudaram. Não podemos esquecer que uma das funções dos cristãos aqui na Terra é ajudar uns aos outros. Então o aconselhamento é exatamente isso. A Bíblia está cheia de passagens bíblicas, de referências, falando levar a carga um do outro, suportar, apoiar. Nós somos chamados para servir e não para sermos servidos. Não podemos negar a ajuda ou simplesmente desistirmos. Se todos desistissem, para onde iriam as pessoas que foram atingidas por traumas, conflitos e tantos outros problemas? Aonde estariam? Então, o fundamento é que um dia você precisou de alguém. Um dia você precisou, não precisou? Acho que eu apertei aqui. Um dia você precisou, né? Sim ou não? E quem te ajudou? Qual foi a pessoa que te orientou? Qual foi a pessoa que Deus colocou no teu caminho? Lembra? Então, é interessante que hoje você está ajudando. Hoje você pode estar ajudando, mas um dia alguém te ajudou. E essa é a visão bíblica. Os objetivos do aconselhamento, então, é interessante observar. Nós falamos no início, estimular o desenvolvimento da personalidade, ajudar o indivíduo nos conflitos, promover encorajamento e orientação para aqueles que tenham sofrido traumas. Não podemos esquecer, então, que Jesus Cristo e os apóstolos foram exemplos de conselheiros cristãos. Romanos 15, 1. Interessante observar que Jesus ele deixa bem claro que você tem que ajudar o fraco.
que você tem que fortalecer o cansado. Essa é a visão bíblica. Quando você está forte, você está, no auge da vida espiritual, você vê o mundo lá de cima. Quando você está em uma crise, você já vê o mundo aqui de baixo. Então Jesus deixa bem claro: vamos ajudar o fraco na fé. Podemos observar então, pessoal, também os princípios básicos de aconselhamento. Na vida, para qualquer coisa, existem princípios. E para o aconselhamento também. Ao longo dos anos, Deus permitiu que seus filhos pudessem ajudar e ser ajudados, dando-lhes condições de aprender mais sobre a complexidade humana. Tem pessoas que conhecem mais do ser humano, tiveram oportunidade de ler mais. Existem pessoas na sociedade, que, assim como a liderança, existem pessoas que guiam e outros são guiados. Existem pessoas no mundo cultural que leem e os que não leem, que se preparam, que fazem cursos, e a vida segue assim. Então, durante o século passado, Deus permitiu que os psicólogos desenvolvessem instrumentos de pesquisa para o estudo do comportamento humano. Então, centenas e milhares de pessoas buscaram ajuda, e os conselheiros profissionais aprenderam o que faz a pessoa reagir e como pode mudar. Então, toda a linha da psicologia, as escolas da psicologia, todas trabalharam numa visão de ajudar o ser humano, de buscar a causa. E aí cada uma buscou a causa, cada uma desenvolveu a causa principal. Então, se você for trabalhar o fundo, por exemplo, de Sigmund Freud, a base toda dele está na sexualidade. Se você não resolver a sexualidade, você não resolve a vida. Se você for trabalhar dentro do mundo de Carl Rogers, você vai entender o quê? Que o ser humano, que a riqueza, a fortaleza, as habilidades estão no interior do ser humano. Se você desenvolve o que está dentro de você, você vai ser um triunfador. Se você não desenvolve, você vai ser um fracassado. Dentro da psicologia sistêmica, também é interessante observar que se trabalhou e analisou todos os triângulos da vida, a codependência, a simbiose de mãe, toda essa questão de que até o papagaio, até o cachorro tem poder de decisão na família. Então as relações, elas dependem um do outro. E cada um foi estudando e seguem estudando, e tem muitas teorias, que não é a nossa matéria isso. Mas para você ter uma ideia, quanto mais você conhecer o ser humano, você mais possibilidade terá de ajudá-lo. Ok? Então isso é importante não esquecer. E sem dúvida a psicologia pode ser de grande ajuda para o conselheiro cristão, sem fugir dos preceitos bíblicos. Então aí a grande batalha para um psicólogo cristão, no momento, está aí. O Brasil já está nessa linha de pensamento, e muitos psicólogos cristãos vão ter que abandonar sua profissão, vão ter que deixar Deus ou a profissão. Vai chegar uma hora que você já não vai poder falar nada de fé, de religião, de forma absoluta. Você vai ter que falar de uma forma relativa, de uma forma como não existe salvação somente em Jesus, não existe redenção, não existe expiação sem Jesus. Então você vai cair no mundo do relativismo, onde todos os caminhos levam a religião e a Deus. E não mais João 14,6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Então vai chegar um momento, e já chegou em alguns lugares, que você professar a tua fé está comprometido o teu trabalho. Então está bem complexo, tem que ter sabedoria. Deus está dando sabedoria para cada profissional, e tem pessoas que conseguem trabalhar, desenvolver um bom trabalho nas escolas, e tenho certeza que Deus vai abrir portas e a mente,
do governo, do MEC, das estruturas, porque tirou Deus das escolas, das estruturas sociais, é já projetar o fracasso. Interessante que os princípios são vários, mas dentro do aconselhamento nós temos um princípio fundamental, que é ter intimidade com o Espírito Santo. O Espírito é que guia toda a verdade. Então, importante observar que às vezes nós dependemos mais do nosso mundo intelectual, da nossa leitura, do que somos, do que aprendemos, e deixamos que o Espírito Santo fique distante do nosso trabalho. No aconselhamento você vai passar por momentos difíceis, você não vai saber se aquele problema é um problema de ordem mental, se é um problema de ordem psiquiátrico, se é um problema de ordem emocional e se é um problema espiritual. E às vezes a pessoa pode trabalhar muito tempo, e aí, como muitas vezes o médico diz: olha, minha filha, já fizemos todos os exames, você não tem nada, por que você não vai para uma igreja? Vai lá numa igreja, de repente o teu problema é outro. Então a vida é assim. Então, com a direção, com a intimidade com o Espírito Santo, ele vai te guiar como conselheiro, se é espiritual, se é emocional, se é um problema de ordem neurológica, alguma coisa, ele vai te orientar e não vai te deixar perder tempo. Porque às vezes você fica com aquela pessoa, tempo, e depois de muito tempo você fala: descobrimos o problema. Então, o importante aqui: os que são guiados pelo Espírito produzirão os frutos do Espírito. Então, o conselheiro precisa desenvolver, principalmente aí paciência, né? Para entender a pessoa, para ajudar a pessoa. E isso é interessante porque é uma outra matéria que a gente trabalha sobre os temperamentos, mas tem um temperamento que não suporta ficar sentado 5 minutos. Não consegue ficar 15 minutos escutando uma pessoa. Então Deus também quer encontrar essas pessoas e dar oportunidade para que desenvolva fruto. Porque um pastor que não tem paciência em escutar uma ovelha, então ele tem que trabalhar no campo, né? E mesmo assim os animais precisam e requerem muita atenção. É o Espírito Santo que direciona nas decisões a serem tomadas. Então, no aconselhamento também. Às vezes a pessoa vem ali: olha, vou acabar com o meu casamento, vou embora, estou divorciando, não quero mais saber disso, estou indo embora da cidade, briguei com meu pai e com a minha mãe, estou saindo de casa, o meu relacionamento com esse, vou embora com essa pessoa. Então o conselheiro precisa ajudar, não decidir. Que isso é importante, pessoal. O conselheiro não pode decidir a vida da pessoa. Porque depois, a pessoa chega e fala assim: eu quero divorciar. E eu falo: já, agora. Aí depois ela fala: por culpa do Antônio que eu divorciei, eu fui lá, ele me deu um conselho, aí estou aí agora. Ou chega e você fala: não, segue, fica sofrendo com esse cara, com essa mulher, vão embora, aguenta a batalha e tal. Aí depois você encontra a pessoa, ela fala: por culpa do Antônio que eu estou aí sofrendo. Ele falou que eu deveria ficar, levar essa carga, essa mala, e aí, tá vendo? Então é bem complexo, pessoal, dar um parecer assim, final. Por isso que você joga a pergunta e leva a pessoa a responder, a tomar a decisão. O que você pensa? Qual que é a sua postura frente a essa situação? O que você acha melhor? Viver com esse cara que te tortura? Ou pensar numa liberdade, voltar para a tua estrutura anterior? Então você leva a pessoa a tomar as decisões e escolhas, para depois você não ficar comprometido, né? Você pode ficar comprometido. Conhecimento e vivência com a palavra de Deus. Isso é importante.
Muitas vezes os ajudadores cristãos, conselheiros, ficam tão envolvidos em técnicas e teorias do aconselhamento que chegam a menosprezar os livros, a Bíblia Sagrada. Isso aconteceu então no período aquela questão básica do humanismo, onde os pastores e conselheiros, eles se envolveram tanto com as técnicas humanistas, que para eles Deus já não ocupava o mesmo espaço, a mesma posição. Então, por isso que houve uma reforma, e hoje tem, né, várias linhas, mas principalmente o aconselhamento cristão se posicionou devido a essa situação. A pessoa era, em primeiro lugar, psicanalista, humanista, depois cristão. Então não tinha como dar certo. E eles levaram em uma direção mais humana. E, claro, aí não conseguiram administrar. Porque o valor humano, valorizar o ser humano, tudo isso é importante, é bíblico. Mas chega uma hora que esse ser humano tem que entender que ele é pecador e que ele precisa ler e ser orientado segundo a palavra de Deus. Não podemos perder de vista que está na palavra de Deus o rumo certo para auxiliar. Então a Bíblia, ela tem assim orientações. Se você lê o Antigo Testamento, depois você lê Provérbios, olha que lição que tem, olha cada conselho que tem. Se você ler todo dia um capítulo de Provérbios, você vai entender que ali tem conselho para jovens, para adulto, para terceira idade, para saúde. Tem conselho para você não emprestar dinheiro, para você não ficar de fiador. Olha, tem tudo que você imagina ali. Mas tem que ler, né? É exatamente na palavra de Deus que encontramos o conselheiro dos conselheiros, ok? Jesus Cristo sempre disponível para encorajar, dirigir, nutrir e conceder sabedoria para podermos ajudar nosso semelhante. Então o modelo do aconselhamento cristocêntrico é Jesus. Então nós observamos na Isaías, e ele deixa bem claro, conselheiro. Então ele deixa uma característica bem relevante. Quem e nada melhor do que Jesus para dar um bom conselho. Então, pessoal, dentro das características aí de intimidade, de andar na direção do Espírito Santo, existe bastante mitos, teorias, né? Principalmente no movimento neopentecostal, o abandono. Ontem eu conversava com um pastor, ele dizia: nós perdemos muita juventude, perdemos pessoas na igreja, porque a nossa visão era neopentecostal extremista, então era muita oração, muito jejum, e tudo menos a Bíblia. Então nós sabemos que a Bíblia é um amparo. E logo nós também temos uma característica, e que eu creio que é fundamental, antes do aconselhamento, depois do aconselhamento, durante, é estar em oração. Então a oração, o conselheiro cristão não pode embasar seus aconselhamentos apenas e tão somente nos métodos. Nós já falamos sobre isso. Então, o que a gente vai entender? A oração é algo importante, porque o Espírito Santo vai te guiar. Você vai começar a orar, pedir sabedoria a Deus. Pedir para Deus: Senhor, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Esse caso aqui é bem complexo. Como eu resolvo? É interessante observar. Então não dá para perder o foco da oração. Pelo tempo de experiência que eu estou aí no aconselhamento há muitos anos, eu tive muitas vitórias que elas vieram de fruto de oração. Na hora, assim, o Espírito Santo ministrar, estar sempre acompanhando em oração antes da pessoa chegar, não atender a pessoa assim do nada, preparar o ambiente terapêutico a partir da oração. E os métodos aplicados na psicologia, na psiquiatria, ou terapia secular, mas sim na orientação de Deus, e considerando
que são válidos métodos. As técnicas são criadas e foram criadas por pessoas profissionais, pessoas que têm um preparo, que tiveram preparo. Muitos tiveram um fundo cristão, religioso, outros abandonaram, outros seguiram. Mas o importante aqui é observar que não importa o problema que chegar, a aplicação, a estratégia, a ferramenta que você for usar, sempre ela tem que ser banhada pela oração. Porque não importa se ela é de uma psicologia comum, um problema de aconselhamento básico, se já é um problema já de ordem de desequilíbrio emocional, se já é um problema psiquiátrico, não importa. O importante é que é através da oração. Então, pessoal, essa primeira parte da primeira aula nossa, eu gostaria aqui de deixar assim bem à vontade, né, bem claro, que não existe uma receita. Não existe assim, vai fazer A mais B e tal, vai dar isso. Mas esses princípios são fundamentais. Se você colocar em prática, se você levar para o teu centro de aconselhamento, é fundamental. Então eu quero fechar essa parte aqui deixando uma palavra de reflexão para os líderes, para os que estão fazendo o curso, que a experiência que nós tivemos na Espanha, nós chegamos em uma igreja grande que ela não tinha nenhuma sala para aconselhamento. E muitos pensavam, para que aconselhamento? Lembra que nós falamos? Perder tempo. E depois eles foram entendendo. E hoje eles têm sala de aconselhamento, está fluindo muito o trabalho. Pessoal, tenha o seu espaço. A ovelha precisa estar em um lugar seguro, em um lugar onde ela vem e pode compartilhar os seus problemas, sua dor, a sua angústia. Então, desenvolva na sua igreja, assim como eu sempre falo, uma igreja que não tem sala de preparação, de discipulado para criança, é uma igreja que já está com problema. E uma igreja que não tem uma sala de aconselhamento, ela já é uma igreja com problema. A pessoa precisa ter um espaço, um lugar, para falar a sua dor, a sua batalha. E todos nós temos um momento de fortaleza, todos nós temos um momento de fraqueza, e nós vamos precisar de alguém para abrir o coração, para chorar, para compartilhar a dor. E esse setor de aconselhamento da igreja, no templo, ele é fundamental. Então, se você não tiver, deixa aí uma reflexão. Que Deus o abençoe e que essa aula sirva de bênção para nós e para vocês a cada dia.